O teu amor por exemplo, dar aula lá para as crianças é tão forte. Você sente tanto prazer nisso, você se importa com aquelas crianças, e agora você pode então contagiar outras pessoas. Para que, o que é isso que a Carol sente? O que é isso que a Ana sente? Eu quero participar disso. O que é isso que vocês compartilham, que vocês sentem na quarta-feira? Eu quero fazer parte disso. É a mesma coisa quando nós falamos, a Elise falou aqui do trabalho de ação social, e como em algum momento, de repente, esse trabalho já ardeu no teu coração, e esse trabalho, irmãos, continua ardendo no meu coração de alguma maneira, por mais que seja difícil. Em julho nós completamos 2 anos que nós estamos entregando um pãozinho e um cafezinho para moradores de rua. E na quinta-feira, me permitam compartilhar isso, mas na quinta-feira nós não tínhamos ninguém para fazer o trabalho. Porque nós temos emergências, nós temos situações que parecem que são situações de desleixo, parece que você pensa, ninguém está interessado, ninguém está se importando. Mas na verdade, irmãos, quando nós não saímos para entregar os pães para as pessoas que estão nas marquises, nós pegamos os pães que 4 padarias doam para nós, e nós levamos isso lá no Desafio Jovem, que foi uma ponte, uma conexão que o Paulo Maurício fez. E eu fui lá quinta-feira, 10 horas da noite, toquei a campainha lá, e um rapaz veio me atender. E eu falei para ele, eu trouxe pão. Tem dos 199 médias, porque a minha sobrinha Manuela foi comigo, porque eu estava no aniversário do meu pai, e ela falou, tio, eu posso comer um pão? Pode, filha. É a minha sobrinha gordinha. Pode comer um pão. Cheguei lá e falei, tem 199 pães aqui. O irmão olhou para mim e falou, irmão, nós ganhamos um pote de geleia hoje. E eu estava comentando com outro irmão que seria de Deus se tivesse um pão francês para comer com a geleia. Irmãos, Deus faz aquilo que apraz. Tinha alguém orando para comer pão francês, e a oração desse cara é respondida quando o Ivo tem uma emergência, quando o André não pode, quando eu não posso, quando outros irmãos não podem, porque o cara orou lá, falou, Senhor, eu quero um pão francês para comer com essa geleia. E a oração dele é respondida na impossibilidade de a gente fazer um trabalho. E é isso que arde, irmãos, no meu coração. E é essa importância que a gente acaba dando. E é isso que eu compartilho com vocês, para que isso arda no teu coração. Não só na quinta-feira, mas na quarta. Ou em qualquer trabalho que a gente possa fazer para Deus. Ou em qualquer atitude que a gente possa ter com os nossos irmãos. O desafio para nós, irmãos, nessa noite, o desafio de Neemias 1 era se importar. O desafio de Neemias 1 era, de alguma maneira, se importar com os irmãos, se importar com a comunidade, porque, irmãos, nós entendemos perfeitamente, irmãos, e eu conversava com o André falou isso para mim essa semana, o serviço é voluntário, a obra de Deus é voluntária, ninguém te força a fazer nada. Nós esperamos que você entenda que Deus te amou tanto, que a graça de Deus te alcança, que a misericórdia te alcança, que é tanto amor, que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, e você, baseado nisso, corra para cá. Corra para louvar ao Senhor, corra para servir ao Senhor. Porque, irmãos, caramba, misericórdia e graça renovada diariamente. E nós entendemos também, irmãos, que a obra de Deus, que ser igreja, estar aqui nessa noite não é algo que você pode fazer deixando o teu irmão de lado. O Ed René diz o seguinte, o relacionamento com Deus é pessoal. A peregrinação cristã é comunitária. E no Evangelho de Cristo nada, absolutamente nada é individual. Deus Pai, Deus Filho,
e o Espírito Santo, são 3. Jesus não estava sozinho, ele tinha 3, depois ele tinha 12, depois ele tinha uma baita multidão. O desafio de Neemias 1 era se importar, irmãos, e talvez você tenha se importado essa semana. Isso é uma bênção. Talvez você tenha deixado um recado, feito uma ligação, feito uma oração. Você tenha feito algo diferente essa semana, se importando. E o desafio para mim e para você em Neemias 2 é que, além de você se importar, você contagia as outras pessoas. Além de nós nos importarmos com as situações, que esse sentimento, esse amor, possa fazer com que outras pessoas se importem também. Caramba, pô, tu fala tão bem da quinta-feira que eu vou vir. Pô, o irmão foi abençoado na quarta-feira lá, eu quero também. Eu quero vir também. Nós podemos falar de vários testemunhos. E o desafio para nós então é que nós, além de continuarmos, irmãos, nos importando, continuar se importando, nós possamos contagiar as outras pessoas. E não foi fácil para Neemias, irmãos. O versículo 10 diz que algumas pessoas ficaram muito irritadas. Alguns homens ficaram muito irritados. E no decorrer da história nós vamos ver que 3 inimigos especificamente se levantaram contra Neemias. Sanbalate era um deles, que era um comandante do exército. Tinha outro cara chamado Tobias, que era como se fosse do serviço de inteligência do exército de Sanbalate. Tobias então espionava tudo que estava acontecendo e contava para Sanbalate. E Neemias pôde descobrir que o maior problema não eram inimigos que poderiam vir tentar invadir Jerusalém, mas o problema que Neemias tinha era interno. O problema que Neemias tinha era interno, irmãos, e muitas vezes, alguns, especificamente Warren Wiersbe diz o seguinte, o problema que Neemias teve é o problema que nós temos nas nossas igrejas hoje, porque nós nos esquecemos de nos importar. Porque Sanbalate e Tobias não se importavam com a situação de Jerusalém, Neemias sim. Muitas vezes nós nos esquecemos de nos importar. Nós nos esquecemos de, como Neemias fez, juntar pessoas, influenciar pessoas, contagiar pessoas, para que de alguma maneira nós possamos continuar se importando. Nós possamos de alguma maneira fazer com que as coisas, que tenhamos outros irmãos aqui no domingo à noite, que tenhamos mais pessoas orando na quarta, que tenhamos mais pessoas servindo, que tenhamos mais pessoas na quinta-feira. Capítulo 2 de Neemias termina no versículo 20, quando Neemias fala, o Deus dos céus, nosso Deus, fará que sejamos bem-sucedidos. Neemias sabia, irmãos, como nós vimos lá no capítulo 1, quando ele pergunta, quando ele chora, quando ele ora, e quando ele se importa, e agora quando ele espera, quando ele pede, e quando ele contagia, Neemias sabia que Deus estava no controle de tudo. Era Deus que faria com que Neemias fosse bem sucedido. Agostinho diz que sem Deus, irmãos, nós não vamos conseguir fazer nada. Mas ele complementa dizendo que sem nós, Deus não fará. Ou muitas vezes fará usando outras pessoas. Talvez, pastor Silas falava isso, talvez você seja a melhor pessoa para fazer algo, mas você não se importa, você não tem disposição, e aí Deus vai levantar uma outra pessoa que não vai fazer igual você faria, mas vai fazer. Porque essa outra pessoa que não vai fazer como você faria, se importa. Se importa. Eu queria terminar lendo 1 Coríntios 15, 58 com você. Abra comigo. Primeira Coríntios 15, versículo 58, diz assim, portanto, 1 Coríntios 15, 58.
Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sabe, busca de Neemias por contagiar as pessoas, a importância que Neemias deu para a reconstrução daquele lugar, que ele estava longe, numa situação totalmente confortável. Neemias não precisava se envolver, irmãos. Neemias estava lá, bem posicionado socialmente, um baita cargo. Esse trabalho, como diz a carta de Paulo a Coríntios, não será inútil, não será em vão. Para nós, nessa noite, fica o nosso próximo passo. Nós possamos continuar se importando, isso seja uma realidade hoje ainda, isso seja uma realidade amanhã. A minha oração é que isso seja uma realidade durante toda essa semana nas nossas vidas. Mas agora nós precisamos, como Neemias, contagiar. Se precisarmos esperar, nós vamos esperar. Quando for o momento de pedir, nós vamos pedir, mas nós precisamos contagiar. Contagiar as pessoas com a nossa dedicação, com o nosso amor e com o nosso entendimento, para que possamos continuar se importando, possamos continuar abençoando as pessoas, possamos continuar abençoando aquelas pessoas que estão na rua, possamos continuar abençoando os irmãos da igreja com oração, com gesto de solidariedade, às vezes além de uma oração, um telefonema, uma doação, uma ajuda. Que possamos continuar se importando, que isso se torne uma realidade nas nossas vidas e na vida dessa comunidade. Amém, queridos? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, Pai. Te agradecemos porque podemos ver em Neemias alguém, Pai, que pode se colocar à disposição a te servir, à disposição para que tu pudesse fazer aquilo que fosse necessário para que teu propósito fosse cumprido. Pai, faz isso nas nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui, Pai, que essa importância arda dos nossos corações, Pai, que não haja indiferença, mas nós possamos nessa noite já, Pai, lembrar, Pai, dos nossos irmãos, lembrar daqueles que precisam, Pai, de uma ação nossa, que possamos buscar essas vidas, que possamos, Pai, além de nos mantermos nos importando, nós possamos contagiar, Pai, essas vidas. Pai, que isso seja uma realidade nessa comunidade, Pai, que possamos ver mais vidas aqui, Pai, no domingo, na quarta, contagiadas pela nossa atitude, Pai, pela importância que nós damos, Pai, para os relacionamentos, Pai, para que importância que nós damos para a busca da Tua Palavra aos domingos, Pai, a importância que nós damos à oração na quarta, a importância que nós damos na ação social, Pai, de quinta-feira. Nos ajuda, Pai, nos desperta, Pai, que isso possa começar individualmente em cada um de nós, Pai, a começar na minha vida, Pai, que possamos nos importar, isso seja uma realidade para nós, em nome de Jesus, que eu oro agradecido, Pai. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos.